Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando. Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há minutos aí pelo secretário de Saúde, Aldenis Albanese Borim. Então, até hoje, sexta-feira, 22 de maio, foram confirmados 518 casos positivos. Lembrando que ontem eram 505, estamos numa ascensão aí, mas bem controlada, bem abaixo do que era esperado, né? Uma explosão de casos, é bom que assim seja, sinal que o nosso isolamento social tem funcionado. Como disse o secretário Aldenis, ele disse que esse achatamento que estamos verificando agora é resultado de 2, 3 semanas atrás, em que o isolamento foi respeitado. Ele, inclusive, citou o feriado do Dia das Mães, que se não tivesse sido respeitado aí o isolamento, estaríamos tendo o reflexo hoje, o que não aconteceu. Ele elogiou aí a sociedade riopretense por isso e pediu que o mesmo seja feito nesse final de semana prolongado. Segunda-feira será feriado em Rio Preto, isso porque a Assembleia Legislativa aprovou na madrugada de hoje o adiantamento do feriado de 9 de julho para segunda-feira e o secretário pediu, então, que as pessoas aguentem mais um pouco, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas é só mais um pouco para a situação aí não sair do controle e, quem sabe, a partir de 1º de junho, as coisas não comecem a voltar ao normal. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse adiantamento do feriado. Por outro lado, Rio Preto soma atualmente 18 mortes, né, pela Covid-19 e já temos aí mais de 153 pessoas já recuperados. Lembrando que as pessoas aí com qualquer quadro gripal, suspeita de gripe, antes de procurar qualquer unidade de saúde, ligue antes no 0800 disponibilizado pela Secretaria de Saúde, o 0800 7722 123, para tirar dúvidas a respeito de sintomas aí do coronavírus. Sobre isso também só registrar, o secretário disse que a partir de segunda-feira a unidade de saúde do Vetorazo, que estava destinada exclusivamente para atendimento de síndromes agudas respiratórias graves, vai voltar ao atendimento normal, pois a procura por esse tipo de atendimento aí de síndrome respiratória estava bem baixo. Então, a partir de segunda, o Vetorazo normal. Só lembrando que segunda-feira as unidades básicas de saúde estarão fechadas por conta do feriado e só as UPAs abertas. Então, terça-feira, unidade Vetorazo normal. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, vamos lembrar os nossos contatos aí. Tem o nosso WhatsApp, é o 991637905. Também o nosso telefone fixo, 3214-7766. Fazer um balanço rápido aqui do coronavírus no mundo. Já são mais de 5.106.000 infectados, com pelo menos 333 mil mortes, número de guerra. Por outro lado, uma boa notícia, mais de 1.950.000 pessoas recuperadas. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 1.608.000 contaminados, e é também o país com o maior número de mortes, né? 95 mil vítimas. No Brasil, apesar de Rio Preto controlado aparentemente, mas no Brasil uma disparada aí, já são mais de 310 mil infectados, mais de 20 mil mortes e, porém, 125.960 pessoas recuperadas. Esse é o balanço desta sexta-feira, 22 de maio, né? E nesse momento que o Brasil atinge aí 20 mil mortes, né? Rio Preto, por outro lado, segue uma situação estável. O secretário disse que há a possibilidade de flexibilizar a partir do dia 31 de maio, 1º de junho, o comércio, etc. E sobre isso a gente vai falar com o médico sanitarista
Cacau Lopes, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e ex-secretário de Saúde do município. Cacau está aqui no Skype comigo. Tudo bem, Cacau? Me ouve bem? Agora sim, Alexandre, até que enfim a gente Legal, conseguiu ontem a gente ia falar, a gente sincronizar. não Não, o conseguiu o problema é meu, cara. contato aí. 63 anos, eu tenho uma dificuldade de lidar com essas modernagens, sabe? Mas tá tudo certo. Obrigado, viu, Cacau? Cacau, Eu que agradeço. queria uma avaliação tua aí, os números a gente acabou de ver aí a live do secretário de Saúde, Rio Preto 518 casos, né? Tem subido, mas pouco, né, Cacau? Quer dizer, não sei se dá para dizer que 518 é pouco, mas pelo menos a gente não tem visto uma explosão de casos. Por outro lado, estamos superando aí no Brasil todo 800, 1.000 mortes por dia. Eu queria um panorama teu aí como sanitarista, como que você tem acompanhado Rio Preto e o Brasil como um todo. Bom, de uma certa forma, Alexandre, em primeiro lugar, queria parabenizar o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, do secretário, o Aldenes, mas eu não sou otimista igual eles, né? Até porque a gente tem uma formação diferente, né? O Aldenes é um excelente cirurgião e toma atitudes mais rápidas, né? A gente que fez saúde pública e médico sanitarista, a gente é um pouco mais cauteloso em analisar os dados, né? Se a gente pegar do dia 1º de maio, que a gente tinha 117 casos e hoje nós estamos com 518, ou seja, em 22 dias a gente teve um aumento de 400% do número de casos em Rio Preto, né? Sabendo ainda que esse número de casos é bastante subnotificado, né? Não por nada da secretaria, mas a gente sabe que os exames, a gente não tem uma política de detectar o corona com uma grande amplitude dos exames de diagnóstico aí, o que isso também atrapalha um pouco o nosso sistema de vigilância, né? Porque a gente acaba não sabendo muito bem aonde o vírus está circulando para fazer medidas mais eficazes. Mas Rio Preto continua numa curva bastante ascendente, né? É interessante notar que se a gente pegar até desde o primeiro caso, dia 13 de março, até o final de abril, a gente teve uma curva muito tranquila, assim, tranquila nunca é tranquila, mas uma curva que, vamos dizer assim, era uma montanha, né? É um relevo. Aí o prefeito fez aquela medida de flexibilizar o isolamento para cultos, para missa, enfim, para alguns setores do comércio, e aí a gente sentiu o impacto disso em maio, né? Não só por isso, mas isso contribuiu bastante também, porque a gente sabe que eu tenho estudado o comportamento de outras doenças respiratórias que têm a mesma forma de transmissão do coronavírus, né? Como é o caso da influenza, e a gente tem percebido que nos últimos 4 anos, até 2016, essas doenças tinham um pico março e abril, tá? E a partir de 2016, essas doenças passaram a ter um pico em maio, junho e alguns anos se estendendo até julho, né? Se você observar também o que acontece em outros países, você vai ver um comportamento muito parecido com o Rio Preto, né? Você cresce, depois você tem um período alguns dias que não cresce tanto, depois isso faz com que a gente acabe relaxando aí as medidas de isolamento. Eu tenho observado muito essa coisa do prefeito liderar municípios aqui da região para pedir flexibilização para o governador Dória. Eu acho isso uma baita de uma responsabilidade, sabe, Alexandre? Porque eu diria que nós estamos ainda numa curva crescente preocupante, o que nos tranquiliza um pouco, embora eu como sanitarista nunca fique tranquilo, que a gente tem aproximadamente em torno de 100 leitos de UTI Covid em Rio Preto, e está tendo uma taxa de ocupação, e tem 27 pessoas internadas, mas eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no HB, porque a gente percebe uma curva bastante ascendente de internação em UTI, internação em enfermaria por casos mais graves da Covid. Então, eu
como sanitarista, eu ficaria um pouco ainda muito cauteloso em, em, em decidir se vai abrir ou se não vai abrir em 1º de junho, sabe? Porque eu diria que Rio Preto está numa fase de ascendente, que ainda nós não atingimos o pico da doença. E, enfim, eu não estou tranquilo com a situação. Eu acho que, por enquanto, nosso sistema hospitalar está dando muita conta, até pela excelência que ele é, mas se essa coisa chegar a explodir, é claro que a gente torce, reza, espera que isso não aconteça, né? As pessoas, você é profeta do caos, não é isso. A gente que pensa na saúde pública, que trabalha com a saúde pública, a gente tem sempre que estar se preparando para o pior cenário, né? E eu diria que Rio Preto tem muitas possibilidades de acontecer uma situação que possa sair do nosso controle. Então, canja de galinha, né, como diz o outro, não faz mal para ninguém. Mesmo também porque você sabe disso, os índices de isolamento aqui em Rio Preto são vergonhosos, né? Se a gente comparar com outras cidades aí, ainda nunca a gente teve aí um índice ideal, nem pensar, né? Mas nunca a gente teve um índice próximo do ideal. Nas últimas semanas tem ocorrido morte quase diariamente, tá? Como você disse, a gente já chegou em 18 óbitos. Então, eu estou aqui pensando e acho que a gente precisa ter mais calma entre ficar tomando atitude, e o prefeito deveria estar reunindo aí com a CIRP, com o pessoal, e criar, né, alternativas para que essas pessoas que são mais vulneráveis, essas pessoas que estão com uma situação econômica complicada, a gente entende isso, pequenos empresários, trabalhadores informais, artesãos, cabeleireiros, esse pessoal todo, e criar uma política de proteção para que esse pessoal possa passar essa fase com um pouco mais de apoio. Outra coisa que está acontecendo em Rio Preto, a gente vai perceber, como que aconteceu no Brasil, os primeiros casos, eles sempre vieram de classe média, que foi viajar ou que recebeu algum parente em viagem, e isso acabou transmitindo o vírus, né? E aí isso acaba depois acabou se espalhando para bairros mais periféricos, para bairros mais vulneráveis. Rio Preto, se você pegar também, você vai observar isso, né? O começo, as internações, as coisas se davam mais no alta, em a população que tem convênio, e agora isso também está começando a atingir a população de bairros aí mais populosos, mais vulneráveis. Então, todas essas situações a gente precisa pensar com bastante cautela antes de querer agradar aí, né, a CIRP, os bolsonaristas e tudo mais. Até porque, né, Cacau, se você pegar as curvas de todos os países que passaram aí pelo problema, que enfrentam o problema, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Rússia, os únicos ainda com curva ascendente. Até os Estados Unidos a curva já parece estar estável e tem morrido muita gente no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que Rio Preto não é uma ilha isolada do resto do estado, né? Então, queria que você comentasse isso também. Isso que você falou, Alexandre, é muito importante, essa história que Rio Preto não é uma ilha isolada. Até porque Rio Preto, como centro regional, e grande parte das cidades no entorno de Rio Preto são cidades pequenas, e você sabe disso, são cidades praticamente dormitório, né, onde muitas pessoas vêm trabalhar em Rio Preto, no comércio, na prestação de serviço, buscando assistência à saúde. Então, as pessoas precisam ter consciência que cuidar bem de Rio Preto tem duas coisas. Primeiro, que porque são a partir dessas cidades grandes, desses centros regionais, que o vírus fez o que aconteceu em São Paulo. Quase todas as cidades do estado de São Paulo hoje estão com casos de Covid. E essas cidades pequenas acabam recebendo Covid de pessoas que vêm nos grandes centros para trabalhar, para comprar,
para ser assistido em saúde. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, né, Alexandre, também você sabe disso, quem está assistindo sabe disso, Rio Preto também é referência. Se você pegar no hospital de base, a gente fala assim, bom, a gente tem 100 leitos de UTI aqui de Covid, pode ser um pouco mais, eu peguei esse dado aqui das informações que os hospitais fizeram ao Ministério da Saúde. Mas nós praticamente somos referência numa população de quase 2 milhões de habitantes. O hospital de base mesmo tem pessoas internadas de outros municípios. Então, esse mar que algumas pessoas estão achando que o mar não está tranquilo, ele pode estar escondendo um tsunami embaixo e a gente não está percebendo, né? Sem dúvida. Ô, Cacau, falar um pouquinho dessa polêmica em torno da tal da cloroquina aí. O Bolsonaro até soltou um documento aí, não está assinado por ninguém, por ministro, por secretário, nem por ele, que libera o uso da cloroquina no SUS, inclusive para casos de pacientes iniciais, etc. O que você acha desse medicamento? O que os médicos que você conversa dizem a respeito dessa medicação? Ô, Alexandre, você sabe, eu gosto de falar, você vai me cortando aí se eu falar muito. Bom, em primeiro lugar, isso às vezes me dá até arrepio, até choque anafilático voltar a esse assunto, né? Primeiro, que eu gostaria de falar para as pessoas que assistem à TV Câmara, que felizmente, né, a ciência, a boa prática científica, ela não é um achômetro, né? Ela não é porque deu certo numa pessoa, mas tem muitas variáveis. Então, sempre quando a gente vai fazer um estudo sobre algum medicamento novo, ou algum medicamento que a gente acha que ele tem um efeito novo, porque a cloroquina ela é usada desde a década de 30, em função da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, soldados americanos indo para países de terceiro mundo com medo de pegar malária, e houve todo um estudo e se descobriu que a cloroquina é um baita do medicamento para tratamento de malária, usado aqui nos protocolos do Ministério da Saúde, e ainda bem que a malária no Brasil se restringe, ainda bem não, né? Desculpa, que ela se restringe à região amazônica, né? E depois se descobriu também mais à frente que a cloroquina ela tem um efeito anti-inflamatório. Mas como isso foi descoberto, né? Demorou tempo. Você tem que usar um medicamento num grupo, né? E montar um outro grupo controle que vai usar um placebo. O placebo é um comprimido, pode ser de açúcar, de farinha, de qualquer coisa, para você depois poder comprovar se de fato naquelas pessoas que usaram o princípio ativo, no caso a cloroquina, teve um efeito mais inflamatório do que quem não usou, porque você tem muitas variáveis, idade das pessoas, comorbidade, efeitos psicológicos, enfim, você tem várias outras, se fuma, se não fuma, enfim, você tem muita coisa. Então, você tem que fazer sempre um estudo controlado, onde você tem um grupo que vai usar e um grupo controle, e aí você, depois desse estudo, que demora um tempo, você vai ver se o medicamento de fato tem efeito ou não, e se os efeitos dele são melhores, traz mais benefício do que os contra-efeitos, que é o efeito colateral, né? Então, não são os médicos, todas as revistas científicas, todos os institutos de ciência do mundo inteiro já mostraram exaustivamente, né, porque acharam que como a cloroquina ela tem um efeito anti-inflamatório, e a gente sabe que o vírus, o coronavírus, ele tem um efeito seletivo para o pulmão e causa uma inflamação séria, pensaram que a cloroquina poderia diminuir esse efeito anti-inflamatório pulmonar, principalmente de pacientes graves, né? E todos os estudos das grandes revistas, dos grandes institutos de pesquisa do mundo mostraram que ela não traz nenhum benefício para paciente grave, porque também, e aí outras pessoas, outros estudos tentaram ver porque ela poderia ter um efeito imunomoderador, ou seja, a gente sabe quando a gente é atingido por uma bactéria, por um vírus, o nosso sistema imunológico reage. E o vírus da cloroquina, às vezes, ele faz com que o nosso sistema imunológico produza uma reação exacerbada, uma reação
muito grande e isso aumenta o efeito inflamatório dele. Então, também se mostrou que esse efeito não tem nenhuma comprovação e não tem isso, nenhuma melhora, nem em pacientes graves, nem em pacientes que não muda a evolução da doença em pacientes leves. Então, e outra, gente, imagina, hoje praticamente o mundo inteiro está vivendo com o coronavírus, né? E países com tradição de pesquisa, com tradição muito maior que a nossa, né? E ninguém está usando isso, ninguém está fazendo isso. Houve uma pesquisa na França, mas também já perceberam que já desistiram disso. A própria Organização Mundial de Saúde já cansou de falar que isso não tem efeito nenhum. E o pior, né, que isso pode trazer efeitos maléficos, que um dos efeitos colaterais da cloroquina ela pode causar arritmia grave em pessoas, inclusive algumas pessoas já morreram por usar cloroquina dessa forma. Então, o que a gente percebe, e isso é muito triste, viu? Independente aí da ideologia política de cada um, que um presidente da República, num país onde a gente já mais de 18 mil pessoas morreram, que está sendo agora o centro do coronavírus no mundo, não tenha a responsabilidade, e é um capitão de reserva, né, e coloca no Ministério da Saúde militar, que não tem nenhuma afinidade com saúde. Então, se fosse um médico militar, tudo bem, afinidade com a saúde, fica fazendo essas coisas simplesmente para criar conflito, para criar confusão, para desviar o assunto da sua incompetência de governar esse país, tanto do ponto de vista do coronavírus como do ponto de vista econômico. Quer dizer, então isso é uma politicagem da mais ralé que existe. Você vê que ele está... Isso vai criar um problema, viu, Alexandre? Isso eu não estou falando assim de tal. Já está acontecendo de médicos, de pessoas serem agredidas por pacientes por não receitarem a cloroquina. Porque isso cria uma falta de informação hoje, né? A gente vive num país em que as pessoas, também por essa política obscurantista aí que está imperando no Brasil, que não acredita mais na ciência, não acredita mais em vacina, não acredita em nada e fica acreditando aí numa pessoa dessa, num psicopata desse. Então a gente percebe que isso tudo, cada dia o cara que voltou esse assunto da cloroquina para criar um caso, já mudaram 3 ministros da saúde em plena pandemia, em plena epidemia. Então, não tem isso, Alexandre, não dá nem vontade muito mais de falar disso. Sabe? Ô Cacá, para a gente finalizar aqui, vacina, você acredita numa vacina a curto prazo? Tem alguns estudos aí que estão bem avançados, né? Será que... Porque só a vacina vai ser aí, vamos dizer, a salvação, né, contra esse vírus. Até lá, a gente vai viver com idas e vindas aí de surtos, etc. Você acha que sai uma vacina ainda esse ano, talvez? Foi importante você perguntar isso, Alexandre. Primeiro, para a população entender, né, que o isolamento, a quarentena, não é para acabar com o vírus, é para diminuir a transmissão e evitar um caos no setor hospitalar, no setor de saúde, para que as pessoas possam ser atendidas com mais tranquilidade e ter mais chance aquelas pessoas graves ter mais chance de sobreviver. A gente vai ter a transmissão do coronavírus durante o ano todo, né? Mas provavelmente agosto, setembro, vai ter poucos casos, né? E como você bem disse, isso só vai acabar quando se descobrir uma vacina. Tem 2 estudos bastante avançados, né? O que é um estudo americano, um trabalho americano que já está testando a vacina em grupos pequenos de pessoas, que está se mostrando bastante promissor, e tem um grupo de Israel também que está pesquisando. Agora, as melhores, vamos dizer, as melhores perspectivas, assim, porque a gente percebe para você desenvolver um processo de vacina, vai desde a testagem, né, de fazer o genoma do vírus, depois produzir, testar,
e em grupos especiais, até isso ser produzido em larga escala. Então, é um processo que não demora menos de um ano e meio. Né? Então, as melhores, vamos dizer, perspectivas apontam que para o final do ano ou começo do ano a gente possa ter uma vacina. Embora a gente sabe hoje que a tecnologia está muito mais avançada, muito mais rápida, né? Isso pode ser adiantado, mas quem acompanha isso e tem maior conhecimento disso tem apontado que, no melhor cenário, nós vamos ter uma vacina no final do ano, começo do ano. E aqueles que são mais realistas, vamos dizer assim, acreditam que isso vai ser para o meio do ano que vem. Tá certo, Cacau. Então, até lá, orientação ficar em casa, né? Distanciamento social, máscara, higienização correta e não tem muito o que fazer. É isso mesmo, Alexandre. Um bom final de semana para você. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Cacau? Tá aí o médico. Quando isso acabar, você vai vir aqui cozinhar comigo. Opa, vou aí comer um pão. Cacau, para quem não sabe aí, agora passando o tempo aí fazendo pão, mostrando seus dotes culinários em lives, né, Cacau? Até ontem à noite a gente estava conversando numa live aí, estava fazendo um pesto, se eu não me engano, né? Isso. Tá bom, obrigado, viu, Cacau? Grande abraço. Tchau, abraço. Tá, então, médico sanitarista, ex-secretário de Saúde de Rio Preto, o Cacau Lopes, também não está muito otimista, não. Bom, gente, na próxima terça-feira, dia 26, né, teremos a 15ª sessão ordinária de 2020. E a gente tem as informações aí com a Thaís Machado. A Câmara de São José do Rio Preto realiza na próxima terça-feira, dia 26 de maio, a 15ª sessão ordinária de 2020. Os vereadores devem analisar 8 propostas, todas elas projetos de lei. As 2 primeiras matérias na pauta dos vereadores são do Executivo e tratam, respectivamente, da concessão de um imóvel público sob forma de concessão administrativa ao IEFA, Instituto Educacional Francisco de Assis. A outra matéria trata sobre o Código Sanitário da cidade. Ambas estão em segunda votação. Também em segunda discussão estão as propostas do vereador Paulo Paulera, presidente da Casa, que dá nova disciplina à atividade relativa aos serviços de transporte individual de passageiros em motocicletas, os chamados mototáxis. Já a proposta do coronel Jean Charles Serbeto institui no calendário oficial do município o Dia da Conscientização e Informação sobre Doenças Raras. E do vereador Pedro Roberto Gomes, o projeto que institui no calendário da cidade o evento denominado Dia da Tulipa Vermelha. Esse mesmo vereador declara de utilidade pública a Associação Rio Pretense Católica de Ensino. Esse texto será analisado em primeira votação. Fábio Marcondes propõe que ônibus e vans escolares, quando estiverem transportando alunos, possam trafegar pelos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo. E Jorge Menezes quer tornar obrigatório o fornecimento de kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades da rede municipal de ensino. Estas 2 últimas matérias também em primeira discussão. A transmissão ao vivo da 15ª sessão ordinária tem início a partir das 5 horas da tarde, aqui pela TV Câmara. Também é transmitida pelo site www.riopreto.sp.leg.br e pela Rádio Educativa 106,7. Thaís Machado, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, os projetos que serão analisados nesta terça-feira, na 15ª sessão ordinária de 2020, e seguimos aí as orientações das autoridades sanitárias, a entrada do público segue proibida, você acompanha todas as discussões aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Educativa 106,7 FM. Bom, gente, cada dia ganha mais corpo lá em Brasília e no meio político a possibilidade de as eleições de outubro serem adiadas em decorrência da pandemia de coronavírus. Tem discussões aí para novembro, para dezembro, e mais sobre isso a gente vai conversar com um dos juízes eleitorais de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarinho. O doutor está aqui no Skype comigo, tudo bem, doutor? Me ouve bem aí?
Tudo bem, Alexandre, eu ouço sim. Legal, obrigado por nos atender, doutor. Bom, para começar, como que o Judiciário está encarando essa possibilidade aí, a Justiça Eleitoral, de se adiar as eleições, doutor? Qual que seriam as propostas? Até o momento, nós não temos ainda nenhum prejuízo no calendário eleitoral. Alistamento, a transferência de títulos, enfim, tudo até o momento nós não tivemos prejuízo. No entanto, há agora uma perspectiva de eventual prejuízo, principalmente para as convenções partidárias. As convenções são aquelas reuniões que são feitas pelos partidos, e isso faz parte do calendário eleitoral, a possibilidade de prejuízo em função da pandemia, né? Porque essas convenções são sempre reuniões presenciais e pode ser que isso tenha algum prejuízo. Daí, portanto, a perspectiva de adiamento das votações. Ô, doutor, adiar, mas para esse ano, né? A possibilidade de jogar a eleição para o ano que vem ou até prorrogar mandato parece que foi descartado. A discussão que ganha relevo agora no Congresso Nacional é exatamente o adiamento da data da votação. Então, seria lá para o dia 15 de novembro, a primeira data que está sendo ventilada para o primeiro turno, ou até mesmo no começo de dezembro, o primeiro turno, dia 4 de dezembro. Mas prorrogação de mandato, não. Isso é impossível de se fazer, porque há um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, inclusive, de que o mandato é fixo, não é possível ser feito o alongamento do mandato. Doutor, vamos pôr a eventualidade de uma eleição em dezembro. A Justiça teria tempo hábil, não vou nem falar da apuração, porque a apuração é rápida, mas de aprovar contas, diplomar, toda aquela burocracia pós-eleição, isso haveria tempo hábil, considerando que a posse é dia 1º de janeiro? Os prazos vão ter que ser encurtados, mas nessa questão da aprovação de contas, a princípio, eu não vejo tanto prejuízo, porque não é impeditivo que essa aprovação entre mandato adentro, né? Enfim, não vejo que seria prejuízo para isso. Talvez um prejuízo maior fosse para a diplomação, né? Os prazos, porque a diplomação é um ato fundamental também na eleição. Nós temos a votação, a diplomação e a posse, né? São 3 momentos cruciais no processo eleitoral. Então, o espaço entre a proclamação do resultado e a diplomação é que ficaria muito exíguo, né? E talvez nesse espaço de tempo a gente teria aí que correr bastante, contar prazo em horas, né? Enfim, mas vamos ver como que vai o desenrolar dos acontecimentos doravante. Doutor, em termos legais, o que seria necessário para adiar as eleições? Apenas uma decisão unilateral do Tribunal Superior Eleitoral? É preciso aprovar algo no Congresso? E, em sendo necessário aprovar algo, que tipo de matéria? É um projeto de lei? É uma proposta de emenda à Constituição? Porque as eleições são previstas na Constituição. Qual que seria a ferramenta jurídica nesse caso? Uma PEC, Alexandre, a necessidade de uma PEC, porque o artigo 16 da Constituição Federal é que prevê a eleição, a lei eleitoral com o princípio da anualidade, ou seja, o que está acontecendo hoje, esses prazos, o calendário, isso foi definido de uma lei do ano passado, seguindo o princípio da anualidade constitucional. Então, portanto, para se alterar isso, será necessário uma PEC para mexer no artigo 16 da Constituição, e que, portanto, nós vamos precisar da votação qualificada da Câmara e do Senado. Tá certo, gente. Está aí o juiz eleitoral, um dos juízes eleitorais de Rio Preto, o doutor Evandro Pelarim. O doutor Evandro é também juiz da Infância e Juventude. Só aproveitando a participação aqui, doutor, a gente conversou recentemente com a delegada da mulher, a doutora Dálice, e ela relatou um aumento de casos de violência doméstica nesse período de quarentena. Isso a gente tem visto no país todo. O senhor pode rapidamente passar um panorama, como é que está a situação em Rio Preto envolvendo os menores em quarentena? Nós tivemos consequências muito agudas da pandemia na área da infância e juventude. Nós tivemos determinações que vieram de cima para que nós
fizéssemos um pente fino em adolescentes que estavam internados. Nós tivemos que rever os adolescentes que estavam em medida de semi-liberdade e, inclusive, que estavam cumprindo internação sanção. Então, houve realmente uma interferência muito forte da pandemia no sistema de justiça da infância e juventude, principalmente também em relação às crianças e adolescentes que estão acolhidos. Nós tivemos agora que fazer as audiências virtuais, enfim, foi uma mexida bastante profunda, né? E, infelizmente, os casos de violência à criança e à mulher, no caso da família, não cessaram, né? Tá certo, gente. Está aí o doutor Evandro Pellarin, juiz de direito aqui na comarca de Rio Preto. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Tá, então, doutor Evandro Pellarin também, sempre disponível aí, sempre atuante na nossa comarca. Passar algumas informações aqui, como eu disse no começo, a Assembleia Legislativa aprovou nessa madrugada, a votação terminou por volta de 3h30 da manhã, o adiantamento do feriado de 9 de julho para segunda-feira, dia 25. Então, dia 25, segunda-feira agora, é feriado em todo o estado de São Paulo. Estamos adiantando o feriado de 9 de julho. A capital já tinha adiantado outros feriados municipais, Consciência Negra e Corpus Christi. Então, a capital, desde quarta-feira, um grande feriado aí de 6 dias, para evitar o lockdown, né, o fecha tudo, manter as pessoas em casa. E então, segunda-feira, feriado em Rio Preto. Repetir aqui que as unidades, então, de saúde estarão fechadas na segunda-feira, só as UPAs abertas, né, como acontece em todo feriado. Tá aí, então, enfim, tudo fechado segunda, né, feriado estadual, Revolução Constitucionalista de 32, que é no dia 9 de julho, excepcionalmente esse ano, vai ser no dia 25 de maio. Registrar aqui também, a pedido do meu amigo Gilmar Esquive, aniversário de Fernandópolis, 81 anos, tá aí o registro, então, a Vila Pereira, né, vizinha de Votuporanga, tô brincando, Fernandópolis, grande cidade aí, 81 anos. Falar um pouquinho também, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta que nesse final de semana a sensação térmica em Rio Preto deve variar entre 0 grau e 7 graus nesse final de semana. Uma massa de ar polar deve derrubar drasticamente as temperaturas neste fim de semana em boa parte do estado, inclusive Rio Preto. De acordo com o Climatempo, a queda nas temperaturas se deve a uma grande e forte frente fria que avança sobre o Brasil. É a segunda frente fria aí de maio, né? Uma semana atrás a gente teve a queda nas temperaturas. Defesa Civil alerta para os riscos de hipotermia e doenças respiratórias, principalmente aí o coronavírus. Então, a recomendação é evite locais fechados com aglomeração, etc. Você já sabe bem disso. Está aí o registro. E ainda sobre o frio, né, o Fundo Social de Solidariedade lançou agora há pouco a campanha do Agasalho 2020. Esse ano, excepcionalmente por conta da pandemia, não haverá aquelas caixas para coletar os agasalhos. As doações serão só na sede do fundo, devidamente limpas, né, os agasalhos, cobertores, etc., limpos e embalados. Não precisa ser novo, mas também um negócio em bom estado, né? Não vai doar um trapo para quem precisa. E o Fundo Social de Solidariedade fica na rua Pedro Amaral, 3.578, aqui na Vila Ercília. Então, está na hora de ajudar quem precisa, aí, o pessoal de rua, né, as entidades beneficentes, o pessoal passando frio, aí, principalmente nesse final de semana, queda brusca de temperatura. E olha só, gente, todo mundo está careca aí já das lives, né? Tem acontecido em tempo de pandemia, principalmente aquelas superproduções de sertanejos, figurões da música, patrocínios de cervejarias, de cartão de crédito, etc. Só que, por outro lado, milhares de músicos também estão apelando para as redes nesse momento de quarentena para mostrar o seu trabalho e buscar sobrevivência. Músicos aí muitas vezes anônimos,
que trabalhavam em bares, em shows pequenos, etc., e que viram a sua fonte de renda se sumir, né? Que é o caso, hoje a gente vai conversar aqui com o pessoal do Bebop Blues, que é um quarteto de blues aqui de Rio Preto, e eles estão aqui no Skype comigo. Eu vou conversar com o João Baby Blues e o Fernando Poiana. O João Baby Blues, gaita e voz, Fernando Poiana, guitarra. O quarteto tem ainda o Paulo Garrido, baixo, e o Guilherme Pala na bateria, e eles vão fazer uma live esse final de semana, e a gente vai bater um papo com eles agora, com o João e o Fernando. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Legal, só para eu identificar, o de óculos é o João ou o Fernando? Eu sou o João. O de óculos vermelho, tá de... Legal, legal. E aí, como é que é? Conta um pouquinho a história do Bebop Blues, o que vocês vão fazer nesse sábado. Fica à vontade aí, o espaço é de vocês. Vai lá, João. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade. A Bebop Blues é uma banda que a gente já tem há 3 anos, porque, basicamente, na época eu estava sem banda nenhuma para tocar. Eu tocava em um outro quarteto, e aí eu tinha algumas datas, o Fernando Poiana também tinha umas datas, e também estava difícil fechar com os outros companheiros de bandas dele. E aí a gente se juntou, porque ele toca violão, eu toco gaita, a gente toca o mesmo estilo, e desde lá a gente tá se empenhando cada vez mais, melhorando, até com um álbum para sair aí. Acho que o Fernando pode falar um pouco mais também. Qual que é a proposta de vocês? Ontem a gente estava conversando no WhatsApp, você me falou que não é um blues tradicional, né? Qual que é a proposta que vocês têm aí pro blues? Exatamente. Primeiro, a gente é uma banda de blues. O norte principal do trabalho é o blues como gênero musical, não é? Então, assim, não só do ponto de vista da musicalidade, mas também do ponto de vista da poética, né? Dos temas, do modo como o blues dialoga com a vida. Você perguntou agora há pouco aí, né? Você falou agora há pouco, né? De muitos músicos, muitos artistas, né? Acho que todo profissional da cultura hoje está sofrendo demais com o simples fato de que, por causa do coronavírus, a gente não pode aglomerar pessoas, né? E, basicamente, o trabalho da cultura é aglomerar pessoas, né? A gente busca sempre levar o maior número de pessoas para os shows, os atores buscam levar o maior número de pessoas para dentro dos teatros, e aí quando não pode fazer isso, como é que a gente sobrevive, não é? Então, esse é um ponto. E justamente por causa da reação nossa, psicológica, natural, para esse tipo de coisa poxa, e agora, né? Tô perdido, o que eu vou fazer? Então, você sempre a gente acaba sentindo muito, eu acabo sentindo muito essa sensação de beco sem saída, né? E quando a gente para pensar nesse tipo de reação diante das coisas, e a gente começa a analisar as letras de blues, não é? A gente começa a ver que tem muito disso. O grande motor da poética do blues é justamente essa tentativa do sujeito que fala nas músicas tentar lidar com uma realidade que é muito maior do que ele, que é muito mais forte do que ele, não é? Que está ali a todo momento para tentar fazer com que ele desista, não é? Mas que, ao mesmo tempo, ele sabe que a vida é isso, é assim que é a vida, e a gente tem que tentar sobreviver de alguma forma e tentar ser feliz até mesmo nesses momentos mais complicados. Então, né, se você pega toda a história do blues, né, do ponto de vista poético, é um estilo muito ambíguo, e é justamente essa ambiguidade que sempre interessou muito ao João e eu, do ponto de vista temático, até mesmo as músicas que a gente pretende gravar e lançar em breve, assim que possível, né? Elas lidam muito com isso, que é, diante das circunstâncias, como que o sujeito ele se vira, não é? Então, assim, há um tempo eu até escrevi um artigo para o jornal, para o Diário da Região, em que o artigo era um artigo sobre a poética do blues, né? E o artigo se chama justamente A Felicidade Possível do Blues, porque tem um aspecto muito errôneo, é um clichê mesmo que as pessoas usam na hora de entender o blues, e é um clichê errôneo, porque blues é música triste. Não é.
blues é uma música melancólica, e melancolia não tem a ver com tristeza, tem a ver com mais, também tem um elemento de tristeza, mas tem sobretudo um elemento de resistência, de força, de buscar tentar ser feliz do jeito que dá, quando dá e no momento que dá, não é? E por isso que eu digo hoje assim com a maior tranquilidade que parece o Julinho da Van do Choque de Cultura, né? Mas eu digo aí com a maior tranquilidade que o blues, ele é a poética do blues, ele é a grande música que explica o nosso momento agora. Porque sim, é um momento triste, mas é um momento em que a gente tem que buscar ter algum tipo de esperança, a gente tem que buscar ter algum tipo de solução dos problemas que a gente consegue solucionar, não é? E a gente tem que continuar vivendo apesar da pandemia, né? A gente tem que tentar continuar a nossa vida apesar da pandemia, com cuidado, com responsabilidade, obviamente, mas a gente também não pode parar a vida, né? O comércio, essas coisas a gente pode parar, dá para dar um tempo. Até porque se a gente pegar a origem do blues aí, né, os negros norte-americanos lá do Mississippi, quer dizer, dá para fazer até uma analogia com o vírus, né? Eles eram segregados, não podiam trabalhar, eram discriminados. E o vírus, no caso, era a sociedade branca da época. Não sei se dá para fazer essa analogia da melancolia do blues. Sempre dá. O legal do blues é que o blues ele nunca envelheceu, não é? Existem estilos que se tornam mais populares ou menos populares dentro de uma época específica e tal, mas o blues ele nunca deixa o blues como forma de expressão, ele nunca perdeu sua força, sabe por quê? Porque basicamente a vida ruim de todo mundo não mudou, né? A nossa vida ainda é ruim, não é? De diferentes formas, mas ela não é boa. Mas a gente tem que tentar ser feliz mesmo diante dessa vida ruim, né? Fala para mim, qual que é a referência de vocês no blues e se vocês têm trabalho autoral? Eu sigo desde que eu comecei a tocar gaita, eu sou um músico muito novo na cidade. Por exemplo, Poiana já está há mais de 10, 20 anos, Poiana, você está na música? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E eu sou relativamente novo, eu estou há 5 anos só na música, eu não tocava e eu comecei a tocar e engajei muito rápido, muito cedo. Tive muita sorte de encontrar até o Poiana, que é um grande agitador da música na cidade, e ele organiza muita coisa muito rápido, o Fernando Poiana. E a minha referência principal foi, desde sempre, o maior gaitista que já viveu, né, o Little Walter. E só que eu levo muito, na minha gaita, eu levo muito do Jason Rich, que é um gaitista lá de New Orleans, vivo ainda, que é uma das referências vivas aí da gaita. O Jason Rich, Stevie Wonder bastante, Little Walter, Jason Rich, Stevie Wonder. E eu sou bem eclético, apesar de eu tocar blues, eu escuto muito rap, eu escuto muito rock, escuto muito pop, e isso influencia no jeito que você toca. Então, até por isso que a gente colocou o nome de bebop blues, né? Que o bebop ele vem do bebop jazz, e o bebop jazz é um jazz mais cadenciado, mais rápido, e misturando com blues dá para sair qualquer coisa. Então, no nosso bebop blues, a gente tem um pouco de rap, um pouco de rock, mas sempre dentro do blues, sempre dentro da linguagem do blues. A gente tem bastante improviso, é uma banda bastante improvisada. Quer falar, Poiana? Você perguntou das referências, né? Bom, a lista é enorme, né? Pensando assim só nos guitarristas, embora eu toque guitarra, tá, eu sempre tento ouvir, eu tento não ficar só ouvindo guitarristas e tal, então para variar um pouco, vou falar de algumas referências minhas fora da guitarra, né? E um dos músicos que eu sempre ouvi muito e que eu gosto muito é um cara chamado Charlie Parker, que é um saxofonista de jazz, não é? E, enfim, por causa mesmo do fraseado, do tipo de personalidade musical dele, mas gosto muito de pianistas como o Thelonious Monk, eu gosto muito falando de saxofonista de novo, né, o John Coltrane, um trompetista como Miles Davis, mas só para não falar que eu não falei de guitarra, eu vou fugir dos chavões aí, Jimi Hendrix, Freddie King e tudo mais, que são caras que eu gosto e eu ouço muito. Eu vou falar de uma guitarrista, uma mulher muitíssimo talentosa, chamada Emily Ramler. Eu até sugiro que os ouvintes aí
os espectadores vão atrás de procurar os discos dela, porque ela era uma guitarrista de jazz. Ela ficou muito daí no final de 70, começo de 80, ela morreu muito jovem e tal. E ela é uma guitarrista muito imaginativa, muito criativa. Eu tenho ouvido bastante os discos dela recentemente. E ela é um tipo de musicista muito raro, que é aquele tipo de musicista que realmente consegue fazer fusão de estilos e não uma colagem, sobreposição de estilos meio caricato até, né? No caso dela, não. Ela traz elementos do jazz, do blues, da soul music, mesmo de funk, mesmo de rock e tal, mas tudo aquilo soa muito natural na musicalidade dela, né? Então, assim, é uma guitarrista que eu realmente sugiro que as pessoas vão atrás de conhecer, porque é muito talentosa e tem uma musicalidade muito singular, assim. E justamente é o tipo de musicista que foge. Ela poderia ser uma guitarrista de jazz tradicional, se ela quisesse, ela tinha conteúdo para isso. Mas o caminho que ela resolveu tomar é justamente o contrário. Isso custou, obviamente, popularidade, não é? Mas, em compensação, o ganho estético dela foi muito, muito grande, né? Então, recomendo demais que vocês ouçam Emily Ramler, tá? Legal, gente. Tá, então, o pessoal do Bebop Blues, pra gente terminar, deixa eu perguntar, vocês vivem só da música, tem outras ocupações? E pode divulgar aí a live de vocês nesse sábado, dia 23, o horário, quais as plataformas. E eu sei que vocês estão pedindo colaboração também, fica à vontade aí, que o espaço é de vocês. Eu tenho uma grande fascínio, uma grande admiração por quem vive só de música. É muito difícil nos tempos atuais, a não ser que você trabalhe com sertanejo, seja famoso, ou até o gospel tem trazido muitos artistas de sucesso. Mas eu tenho um outro trabalho, eu mexo com desenvolvimento de sistema, e só que a música é uma grande parcela da minha renda. Uma grande parcela da minha renda. Aí o Poiano pode falar mais da live que vai rolar aí, também dele também. Eu toco em diferentes bandas daqui da cidade, né? Eu tenho além da Bebop Blues, eu toco na Star Troop, que é uma banda de rock progressivo, né? Eu toco na Luigi's Pirandellos, que é uma banda de rock clássico. Toco na Atari Pirata, que é uma banda de rock nacional. E a Atari Pirata e a Star Troop também têm desenvolvendo trabalho autoral, além de tudo. Toco com a Bruna Venâncio, que é a cantora de jazz aqui da cidade, com a Carol Penhavel, que é cantora de música pop e professora de canto. Mas, além disso, eu também sou professor de inglês, que na verdade eu sou formado em letras, eu sou formado pela Unesp, não é? Recentemente terminei um doutorado em poesia irlandesa na Unesp, e eu sou professor de inglês também, não é? Então eu tenho essas duas atividades. Sobre a live acontece amanhã, às 19 horas. Ela será transmitida no nosso canal no YouTube, Bebop Blues. Também será transmitida no Facebook da Ash, American Smokehouse, que é um dos nossos patrocinadores, e da Almirante Barba, que também é um dos nossos patrocinadores. Posso falar dos outros patrocinadores também? Pode, fica à vontade. Além da Almirante Barba e da Ash, empresas aí amigas do blues e amigas da cultura, né? Esse bem tão essencial aqui, são a Avatim, a Coworking Rio Preto, a Telebrasil, o Centro Musical Garrido, do Paulo Garrido, que é o nosso baixista, e a Portões Rio Preto, né? Então, assim, quero deixar meu registro público aqui a todas essas empresas que realmente nos ajudaram com patrocínio para que a gente pudesse justamente contratar uma equipe profissional para fazer uma produção profissional para a live, não é? Então, assim, muito obrigado aqui em meu nome, em nome da Bebop Blues, e assim, vocês são grandes parceiros mesmo, a ajuda de vocês é fundamental. E quem quiser, quem puder e quem quiser assistir a live amanhã está mais do que convidado, será um prazer enorme ter vocês todos na nossa live de blues, tá? Então interajam lá, peçam música de repente, né? Se a gente souber tocar, a gente toca música, sim, por que não? Não é? Mas é basicamente isso, não é, João? É isso. Tá Até certo. amanhã. Até amanhã, então. Eu agradeço aos dois, o João Baby Blues aí, o Fernando Poiana, da Bebop Blues. Eu tinha pedido para eles fazerem uma palhinha aí, mas como tá cada um num Skype, tem tempos diferentes de internet, não dá, mas eles me mandaram um vídeo aqui. A gente vai terminar o programa de hoje com o pessoal do Bebop Blues aí. Obrigado, viu? Obrigado você pelo espaço e até mais. Muito obrigado a todos. Tá certo, gente. Tchau.
Tá aí, então, nesse sábado, dia 23 de maio, às 7 horas da noite, nas redes sociais aí, do Bebop Blues, uma opção aí, fugir um pouco do sertanejo, né? Já deu o sertanejo, muito sertanejo. Bom, gente, e a gente encerra, assim, então, o informativo coronavírus dessa sexta-feira. Contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, controle mestre Fernando César, do GC Produção Tiago Zatti e Thaís Machado e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para os serviços essenciais. A gente termina o programa, então, com um clipe aí do Bebop Blues e a gente volta na terça-feira, lembrando, segunda é feriado, a gente volta na terça às 4 horas da tarde com mais informações para você. Até lá, bom final de semana, bom feriado e fique em casa, não é para sair.